Eu saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria podermos, mais uma vez, estarmos juntos para adorar o nosso Deus. E louvamos ao Senhor pela sua vida e desejamos que a palavra do Senhor fale ao seu coração nesta noite. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo de número 11. Salmo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam arco e dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Que o Senhor assim nos abençoe, através da leitura da sua santa palavra. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos falado a cada dia através dela. É o meio que temos para ouvir a tua voz. Te louvamos porque o teu Santo Espírito tem nos ensinado, tem nos iluminado, para que nós não sejamos apenas ouvintes e leitores, mas te louvamos porque o Senhor tem nos dado graça para também colocá-la em prática na nossa vida. Abençoa, pois, cada coração nesta noite. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Este Salmo de Davi, ele é, de certa forma, bem conhecido. E eu quero estar conversando com os irmãos nesta noite, baseado principalmente no versículo de número 3, que diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A gente percebe que temos vivido realmente dias difíceis, onde a injustiça impera. E eu quero estar compartilhando à luz de cada texto, cada versículo desse texto, para ver aquilo que de fato acontece nessa estrutura, né, conforme diz aí o versículo de número 3. Fundamentos destruídos, um ataque frontal à nação. Os fundamentos da nação têm sido atacados no palácio, no parlamento, nas cortes, na imprensa, na grande mídia, nas universidades, na literatura, no teatro, no cinema e até nos púlpitos. Então, a gente vê essa prática, esses fundamentos sendo destruídos em todas essas áreas. Eu creio que para nós é um desafio de estarmos colocando diante do Senhor, para que oriente, para que ilumine as pessoas que têm autoridade, que têm poder, para que façam de fato aquilo que agrada ao Senhor. No domingo passado, não lembro exatamente a frase que o pastor Ivan usou aqui, mas parece-me que é mais ou menos assim: quando a única opção que nos resta é a oração. Eu creio que nós estamos vivendo esses momentos, nós não temos muito o que fazer a não ser orar ao Senhor. Porque em todos os lugares desses que eu citei aqui, nas cortes, no parlamento, no executivo, na imprensa, na grande mídia, no cinema, etc., em todos os lugares a gente vê esses fundamentos sendo destruídos, sendo ruídos, trazendo consequências. Quando estava aqui as crianças à frente, o Rony falando sobre a questão dos pais em relação aos filhos. Porque se nós não investirmos nos nossos filhos, alguém vai investir. E se nós não colocarmos esse fundamento, que é Jesus Cristo, aliás, Paulo vai dizer isso na sua carta, 1 Coríntios 3, verso 11, né? Que o fundamento é Cristo.
Eu creio que se nós não atentarmos para isso, os nossos filhos, no futuro, terão problemas sérios, porque não estarão sendo instruídos nesse fundamento, nessa pedra que é Cristo Jesus. Os valores morais são escarnecidos, a família é desfigurada, a sodomização da cultura é aplaudida, a inversão de valores é incentivada. Nessa conjuntura, o salmista Davi é oportuno quando pergunta: ora, destruídos os fundamentos, quem pode? O que poderá fazer o justo? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E é nesse contexto, nessa pergunta, que eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições, baseadas aí em todos esses 7 versículos. O primeiro deles diz: quando os fundamentos são destruídos, os justos são induzidos a fugir. Olha o que diz o verso 1. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Então, quando esses fundamentos são destruídos, os justos são induzidos a fugir. Diz aí, né, os ímpios armam cilada, destrói os fundamentos, corrompe a sociedade e pressiona os justos a abandonar sua fé em Deus e fugir. Os ímpios promovem a apostasia, estimulando a decadência da fé, criam o caos e depois dizem aos justos que a única saída para eles é fugir para o seu próprio abrigo. Então, ou seja, nós somos cercados, e principalmente aqueles imaturos que ainda não têm experiência, não têm firmeza na sua fé. Eles são chamados, são convidados a fugir deste princípio que está aí no versículo 1. Então, o rei Davi experimentou isso, ele se firmou em Deus e em momento algum ele se deixou levar pela sedução das pessoas. E nós temos que tomar cuidado, mas também nós vemos aí no versículo 2, quando os fundamentos são destruídos, os valores morais são invertidos. Como estamos vendo isso na atualidade. Como temos visto isso na mídia, nos mais diversos setores. Os ímpios passam a comandar e os retos de coração passam a ser perseguidos. A artilharia contra os retos são dispostas para destruí-los. Porém, tudo acontece às ocultas nos bastidores. O bem passou a ser coibido e o mal promovido. A virtude passou a ser escarnecida e os vícios aplaudidos. O que é certo passou a ser visto como errado, e o que é errado passou a ser certo. Eu creio que nós estamos vivendo esse momento, eu creio que os irmãos têm acompanhado esse quadro, onde esses valores são invertidos, esses valores morais, e quando a gente vê a palavra de Deus dizendo lá em Romanos capítulo 1, os versos 26 e 27, ele vai mostrar ali que até as mulheres mudaram o seu modo costume ou natural das suas relações. E os homens, na sua perversidade, na sua sodomização, têm tido esses relacionamentos homens com homens, mostrando a decadência. Isso nos faz lembrar lá de Gênesis 19, onde nós vemos ali Sodoma sendo destruída, Sodoma e Gomorra em cidades adjacentes, por causa dessa sodomização, essa inversão de valores. Creio que nós devemos estar, de fato, buscando a direção do Senhor, para que nós não sejamos seduzidos e fazemos essa inversão de valores. No versículo 3 nós encontramos: quando os fundamentos são destruídos, os justos ficam perplexos. Exatamente é o texto base, né? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A não ser a expressão que eu coloquei logo nisso, lembrando do pastor Ivan domingo passado. A única coisa que podemos fazer é orar. Porque sabemos que Deus ouve a oração dos seus filhos. Aliás, Tiago chega a dizer lá na sua carta do capítulo 5, né? Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Eu creio que mais do que nunca a igreja tem que se curvar diante do Senhor, para que Ele, como Deus que é, soberano que é, Ele possa inverter esse quadro terrível que estamos vivendo. E a oração tem esse poder. Por isso ele vai dizer no versículo 1, no Senhor me refugio. É Ele que pode nos dar esse refúgio para nós a cada dia. Quando os fundamentos são atacados, os justos são tomados de perplexidade. O que eles poderão fazer? A quem recorrer? Para onde ir? Que direção tomar? É óbvio que a vida do justo é pautada por valores morais absolutos, pela verdade inerrante, pelo prumo da justiça, pela integridade moral, pelas balizas do bem, pelo trabalho honesto, pelo cumprimento da lei.
Mas quando os fundamentos são destruídos, a lei é distorcida, os tribunais são comprados, a justiça é injusta e os valores morais são escarnecidos. Do topo da pirâmide à sua base, a sociedade se corrompe, rendendo-se à ditadura do relativismo moral. Eu creio que temos vivido esse momento. A verdade para mim pode não ser verdade para você. A verdade para você pode não ser verdade para mim, porque tem sido visto, isso é relativo. Mas nós cremos na palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Nós cremos num Deus que é real e que nos orienta, nos ensina, nos instrui a fazer realmente aquilo que lhe agrada. Assim como o salmista demonstra que o rei Davi, com toda a sua experiência, ele de fato reconhece o Senhor como esse fundamento. Mas no versículo 4 nós encontramos outra verdade. Quando os fundamentos são destruídos, os homens perdem a percepção da soberania de Deus. Quando os fundamentos são destruídos, os homens perdem a percepção da soberania de Deus. Nós cremos que Deus é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Mas o mundo não entende isso. O ímpio não compreende isso. Por isso ele faz essa observação no verso 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras ou os seus olhos sondam os filhos dos homens. No Salmo 34, os versos 15 e 16, nós encontramos, se você puder abrir sua Bíblia nesse texto para lermos juntos, Salmo 34, versos 15 e 16. Vamos ler juntos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Que promessa preciosa para mim e para você. De saber que o Senhor está atento a cada instante a nós, seus filhos, e não nos desampara em momento algum. O salmista Davi não permitiu que o caos instaurado pelos ímpios tirasse dele a compreensão de que Deus é soberano, está no trono e não faz vistas grossas às tramas urdidas pelos ímpios ou conspiração maquinada. Por mais que o homem ímpio ele faz a sua trama, faz a sua maquinação, né, a sua conspiração, ele não chega a lugar nenhum porque Deus impõe limites. Só vai até onde Deus permite. Basta você olhar na história da palavra de Deus. Quantos homens arrogantes, imperadores como Faraó, como Nabucodonosor e tantos outros, homens que achavam que eram deuses e de repente caíram por terra. Não vamos muito distante. Lá no Oriente Médio, Saddam Hussein, o homem todo poderoso, e por mais que tentasse escapar, Deus permitiu que ele fosse encontrado. Então para nós isso é, como o salmista Davi, é descansar no Senhor, porque ele está no trono, ele não perdeu o governo. Todas as vezes você olha no livro de Daniel, você vê no livro de Isaías, você vê lá no Apocalipse, principalmente, quantas vezes essa expressão é mencionada, Deus está no trono. Ele não deixou de reinar, ele não perdeu o seu papel, a sua função de reinar. E por isso nós temos essa tranquilidade de saber que ele tem controle sobre todas as coisas. O versículo 5, quando os fundamentos são destruídos, os homens perdem a noção da justiça divina. Diz aí o verso 5, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. Nenhum de nós está livre da provação do Senhor. Nós passamos por lutas e provações, mas temos a companhia, temos o Emanuel, o Deus conosco, que nos assiste em nossas fraquezas. Até como diz Romanos lá, nós nem sabemos orar como convém, Romanos 8, 26, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como nós precisamos estar entendendo a vontade do Senhor, buscando dele a cada dia. Deus não apenas está no trono, ele também põe à prova ao justo e ao ímpio. Ao justo ele prova para purificar, ao ímpio ele prova para reprovar.
O Espírito de Deus abomina aquele que ama e semeia a violência. Eu creio, irmãos, que não só recebem as pessoas que praticam a maldade, a violência, já recebem consequências nesta vida. Parece até que Deus demora. Eu fico olhando, e a pergunta do salmista também, no Salmo 43, ele vai dizer: Senhor, até quando? Lá no Salmo 73, a gente vê também o salmista expressando, vendo a progressão, o crescimento, o ímpio sendo bem sucedido. Mas há um momento em que ele para e diz: até que? Há um momento em que nós visualizamos essa diferença, esse cortar de Deus entre o ímpio e aquilo que ele faz. Que Deus nos dê a graça, irmão, de continuar buscando ao Senhor. Que nós não percamos de vista, de fato, sabendo que Deus é justo, como nós vemos aí no verso 5, Ele é justo. A cada dia nós encontramos isso na sua palavra. Nós vemos, por exemplo, lá em Tiago 1,12, vai mostrar esta provação que o justo passa, mas Deus preserva, Deus cuida. Nós vemos lá em Gênesis 22, logo no início, lá no primeiro versículo, quando Deus põe Abraão à prova. Mesmo sendo tão difícil, mas ele sabia o Deus que estava por trás exigindo ou pedindo dele aquele sacrifício. Então o Senhor pode nos provar sim, para crescermos, para amadurecermos, mas o ímpio ele prova para castigo, para punição. No versículo 6 nós encontramos mais uma verdade: quando os fundamentos são destruídos, os homens perdem a capacidade de ver o juízo vingador de Deus. Quando os fundamentos são destruídos, os homens perdem a capacidade de ver o juízo vingador de Deus. Basta olhar o que está acontecendo no mundo. As pessoas acham que pode fazer e desfazer, abuso de autoridade, de todas as formas que possa imaginar, mas se esquecem que eles vão prestar conta diante do Senhor. Eles vão comparecer diante do tribunal, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5. Ele vai dizer: olha, todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor, para receber aquilo que temos feito, diz a palavra do Senhor. Deus não só prova o ímpio, mas faz chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre. O mal pode prevalecer por um tempo, mas não por todo o tempo. O ataque frontal aos valores morais pode receber dos ímpios aplausos por um momento, mas quando o juízo divino chegar, um vento abrasador da parte de Deus passará sobre os perversos e eles serão consumidos. Relembrando o que aconteceu lá em Gênesis 19, por causa da sodomização, por causa da imoralidade, da perversão moral, Deus destrói aquela cidade, como diz até o próprio versículo aqui, com fogo e enxofre. Imaginou o que é isso? E é isso que está reservado para os perversos, para os ímpios, aqueles que continuam fazendo aquilo que desagrada a Deus. Que nós sejamos de fato atentos àquilo que Deus faz no nosso dia a dia. E finalizando, o versículo de número 7 diz: quando os fundamentos são destruídos, os homens precisam saber que Deus nunca perde o controle da história. Os homens devem saber que Deus nunca perde o controle da história. Ele tem tudo em suas mãos. E nós devemos crer nisso, devemos descansar nisso. A gente olha, como eu falei agora há pouco, baseado no salmista aí, que mais de uma vez ele vai dizer até quando. Por quê? A única coisa que nós podemos fazer, de fato, é orar e descansar no Senhor. Aguardar que Ele é fiel, saber que Ele é fiel e é justo. Ainda que seja misericordioso, mas é um Deus justo. Ainda que Ele seja amoroso, mas é um Deus justo, que pune aqueles que praticam o mal, aqueles que fazem aquilo que lhe desagrada. Deus é justo e ama a justiça. Aqueles que aqui são perseguidos triunfarão sobre a maldade dos perversos e contemplarão a face do Senhor. Os ímpios serão dispersos como a palha. Olha o que diz o Salmo de número 1, os versos 4 e 5. Salmo 1, versos 4 e 5, que é bem conhecido. Ele diz aí: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ele é como a palha, hoje parece estar muito bem, mas de repente ele passa, porque Deus assim o faz.
mas nós temos a bênção de permanecer firmes. Mas os justos viverão seguros num reino de glória, onde o mal jamais penetrará. Os fundamentos da terra podem ser abalados, mas os fundamentos do céu jamais será abalado, será atingido. Os tronos da terra podem se corromper, mas o trono de Deus permanecerá sendo justo para sempre. Então, irmãos, que esse texto da palavra de Deus possa nos incentivar, possa nos ajudar a entender a vontade do Senhor, sabendo que Ele é o nosso refúgio. E o salmista teve essa experiência tremenda durante a sua caminhada, um homem que reinou por 40 anos, mesmo passando pelas mais diversas situações, ele pôde experimentar a bondosa mão do Senhor. A gente vê aqui no Salmo 33, o versículo 5, e no Salmo 45, o versículo 7, quando ele expressa também, baseado aí no último versículo que nós lemos, Salmo 33, verso 5, que diz: Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. E no 30 e no 45, verso 7, 45, verso 7, ele diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Principalmente essa primeira parte. Ama a justiça e odeia a iniquidade. Eu creio, irmãos, que, como eu disse, Deus é um Deus justo. E nós podemos estar certos disso. De que aconteça o que acontecer, Ele não perdeu o controle. Nós devemos entender que, de fato, Ele nunca perde o controle na história. Basta olhar toda a trajetória da palavra de Deus, toda a trajetória da história da igreja, Ele tendo controle sobre tudo e todos. Que nós possamos descansar de fato nas suas promessas, sabendo que é o Deus que se preocupa, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos assiste em toda a situação da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe.